Recentemente o dólar caiu abaixo de R$ 5 e no momento que eu gravo esse vídeo ele está oscilando na faixa de 5,5, sobe um pouco, cai. Mas nesse patamar, que é atrativo comparado aos preços de períodos recentes, vem a pergunta, será que está na hora de aproveitar e comprar dólar? E como comprar dólar em si não é um investimento, afinal o dólar também sofre com a inflação, nesse momento até mais alta do que a do real nos últimos 12 meses, será que está na hora de comprar esse dólar para investir lá fora e principalmente como fazer isso? São essas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje ao realizar um aporte na prática, trocando reais por dólares, na plataforma do Inter. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero lembrar que estamos nos aproximando da data de inscrição da 21ª turma do Viver de Renda, o meu curso de Educação Financeira, onde eu pego as pessoas que podem partir do absoluto zero sobre conhecimento de mercado, investimentos, finanças, e ao longo de 12 semanas, através de 7 módulos didaticamente divididos e com auxílio de uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos, nós transformamos essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, investindo aqui e no exterior via mercado americano. Para quem quiser fazer parte, há um link aqui na descrição para que você possa entrar na lista de pré-matrícula e no dia 15 de maio nós abrimos as inscrições com bônus para os primeiros inscritos. Além de uma novidade também nessa turma, eu conversei com o pessoal da Grão, a nossa gestora, e nessa turma, R$100 do valor que você pagar na inscrição e ao mesmo preço da turma anterior, não aumentamos o preço para fazer isso, será dado para você em cashback dentro da nossa previdência de renda fixa, o fundo Arca Grão Renda Fixa. Então, o que a gente fez foi criar uma previdência menos volátil, já que muitas pessoas viram que não tinham um perfil para uma previdência com 60% em renda variável, e o valor estará lá para você. Se quiser depois fazer uma portabilidade, colocar em outra previdência, fica a seu critério, mas você vai ter esse benefício nessa turma 21 do Viver de Renda. Voltando agora ao assunto do vídeo. Primeiro, vou contar uma história para vocês e eu quero que vocês opinem aqui nos comentários sobre o possível desfecho que vocês imaginam para essa história. Imagine que João é um cara que ele está atento à educação financeira, ele tem uma remuneração interessante, trabalha para uma estatal, parte do que ele ganha ele entende que não pertence ao eu dele do presente, mas sim ao eu do futuro, então ele poupa mais ou menos uns 20%, às vezes até mais do que isso, e investe mensalmente numa carteira diversificada, nas melhores ações do país, os melhores fundos imobiliários, aplicações de renda fixa, e vai investindo, fazendo isso corriqueiramente, mensalmente, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro com crises políticas e institucionais no país. O que vocês acham que vai acontecer com o João após 20 anos de investimento? Será que João chegou na sua liberdade financeira? Na opinião de vários de vocês, sim, porque vocês estão imaginando o contexto do Brasil. Ou 20 anos para trás, tivemos crise e problemas, mas chegamos até aqui, ou 20 anos para frente, imaginando que o futuro não vai ser tão diferente assim do passado. Mas agora, se João for, na verdade, Juan, alguém que fez isso na Venezuela ao longo dos últimos 20 anos. Será que por mais diligente e disciplinado que ele fosse, ao investir nos ativos nacionais, ele conseguiria conquistar sua liberdade financeira? Não, porque embora a bolsa da Venezuela até tenha subido, porque numa crise inflacionária é isso que acontece com os ativos reais, em termos internacionais, como a moeda da Venezuela simplesmente derreteu, o Juan, apesar de toda a abstenção de não consumir agora, de poupar para o futuro, ele ficou internacionalmente mais pobre. E aqui eu não estou falando que o Brasil vai virar uma Venezuela, não posso falar que isso é impossível, mas na minha visão é altamente improvável, e já disse isso várias vezes. Não é porque A ou B está no governo que eu acho que isso vai acontecer. Somos países muito diferentes. Venezuela só tinha praticamente produção de petróleo, aqui no Brasil somos uma economia muito mais diversificada e resiliente. Mas se você pega, por exemplo, o desempenho do EWZ, que é um ETF que vai ter uma carteira muito similar à que a gente tem aqui no Ibovespa, mas está listado nos Estados Unidos, ele tem a sua cotação em dólar, o que você vê é essa figura aqui da tela. E veja o seguinte, né? O topo foi em 2008. Ou seja, já se passaram 15 anos e esse negócio está 70% abaixo. Então, pensando em termos internacionais, veja que uma carteira diversificada com algumas das melhores empresas do Brasil não teve um bom desempenho se você troca a chave da sua cabeça para começar a pensar no seu patrimônio em dólar ao invés de real. E tudo bem que o futuro não vai necessariamente refletir o passado, mas vamos pensar em tendências que nós temos. Se você pega o dólar,
dólar, ele é a moeda americana desde a independência daquele país em 1776. Porque o dólar já existia antes dos Estados Unidos existirem. Ele só foi adotado como sua moeda oficial. Para quem não sabe, originalmente o dólar era uma medida de peso em prata. Então, um dólar, se eu volto lá para 1792, aí já tinha sido adotado pelo Congresso americano como moeda, ele era equivalente a 24,057 gramas de prata. E desde que o dólar virou a moeda oficial, ele nunca passou por uma mudança de nome, por cortes de zeros. Ele sofreu com inflação ao longo de todo esse período, mas uma inflação muito mais baixa do que a das nossas moedas. E é até complicado você comparar a inflação do real com o dólar, porque enquanto uma moeda tem seus 247 anos contando desde a independência americana, ou 231 contando desde que o Congresso falou, não, o dólar é a nossa moeda oficial, o real ele nem completou ainda 30 anos. Ele surgiu em julho de 94. Se o real fosse uma pessoa, ela teria se formado em economia e teria descoberto que não, na verdade eu quero ser blogueiro, né, influenciador. Estaria mudando de carreira agora, meio que perdido na vida. E apesar disso, dessa moeda ser tão nova, ela já perdeu mais de 86% do seu poder de compra, como vocês podem conferir nesse gráfico que eu peguei do meu amigo Fernando Urrich. E o mais interessante é que se você volta para o passado do Brasil, o real ele é um grande sucesso em comparação com os retumbantes fracassos que tivemos, principalmente ao longo do século XX. Com apenas 30 anos, o real já é a segunda moeda mais longeva da história do Brasil, que, ao longo dos seus basicamente 200 anos de autonomia política, se a gente for pensar em 1822, na independência, já teve 10 moedas. Então nós tínhamos os réis herdados de Portugal. Quando Dom João foi embora, levou o ouro do Banco do Brasil, a moeda perdeu seu lastro, já tivemos um processo inflacionário, aí virou os 1000 réis, que foi nossa moeda mais longeva, durou todo o período do Império, início da parte da República, só foi ser trocado pelo Cruzeiro com Vargas. Depois disso vieram os militares com o Cruzeiro Novo, voltaram com o Cruzeiro, depois tivemos Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, várias trocas ao longo dos anos 80, nossa década perdida, hiperinflacionária, até que nós chegamos no real, nossa 10ª moeda. E o interessante é que nessa década que a gente teve hiperinflação, parte desse movimento aconteceu porque ninguém queria investir em países emergentes, sendo que na década de 80, com Paul Volcker à frente do Fed, o Banco Central Americano, e com um problema inflacionário herdado dos anos 70, o que ele fez foi colocar a Fed Funds Rate, que seria equivalente à nossa taxa Selic, num patamar de 2 dígitos. Quem, em sã consciência, investiria num país emergente se você pode ganhar 2 dígitos de juros para investir na economia mais poderosa do mundo, a economia americana? Então não foi uma década perdida só pra gente, foi para basicamente todo mundo que era país emergente. Tanto que você teve vários países dando calote, tendo crises nessa época. Mas isso eu tô falando de história. E quanto a tendências futuras? Porque muita gente pensa que, olha, agora é melhor não investir em dólar, porque afinal de contas, a China tem os seus acordos com a Arábia Saudita, com Irã, com Rússia, agora com o Brasil, de fazer comércio na sua própria moeda, sem a participação do dólar. Isso vai gerar menos demanda pelo dólar. Daqui a pouco você tem um mundo onde o dólar não é mais a moeda de reserva de bancos centrais, utilizando cada vez mais yuan nas transações. Afinal, se você pega um mapa global, a China é o principal parceiro comercial de boa parte do mundo hoje, então ela tem esse poder de barganha, de influenciar os países a adotar esse tipo de medida, e isso poderá vir a prejudicar o dólar. Sim, eu concordo com esse raciocínio. Pode ser que o dólar do futuro não seja aquilo que ele foi antigamente. Pode ser que ele deixe de ser a moeda de reserva global. Eu não acho que isso vai acontecer num curto prazo, mas pode ser. Isso quer dizer que ele vai ser uma moeda pior do que o real? Eu acho muito difícil. Até porque se você volta para esses ciclos históricos de uma economia passando a outra, o que você tem é que antes do dólar, a moeda de reserva global era a Libra. Pega a cotação da Libra contra o nosso real hoje. Vê se por acaso a Libra se tornou uma moeda de segunda classe comparada à nossa. Não. Se você volta para antes da Libra, era o florim holandês, que já não existe há muito tempo, né? Agora tá o euro. Vê se o euro, por não ser a moeda de reserva global, é uma moeda pior do que o real. Também não. Então não quer dizer que deixar de ser a moeda de reserva global, caso isso venha a acontecer, e eu acho que não vai ser alguma coisa no curto prazo, vai fazer com que o dólar seja pior do que a nossa moeda. Simplesmente o que deve acontecer, pensando em inflação e crescimento das economias, é que, como nós temos uma inflação mais alta e um crescimento que está mais baixo, o que deveria ser o contrário, uma economia emergente é esperado que ela cresça mais do que uma economia desenvolvida, como eles crescem mais e têm menos inflação, a tendência é que a moeda deles se aprecie contra a nossa. E já pensando do ponto de vista do crescimento, geralmente as economias que têm mais tecnologia envolvida conseguem crescer mais, porque afinal de contas se tornam mais produtivas. Você basicamente tem 2 fatores principais que levam ao aumento de produtividade. Digo 2 principais porque tem várias coisas, né? Investimento em infraestrutura, educação, mas pensando em maior produção, basicamente ou você tem mais
mais gente produzindo, crescimento populacional, ou você tem as mesmas pessoas produzindo mais, porque são mais educadas, usam mais tecnologia e assim por diante. E se você pensa em tendência de crescimento populacional, a população americana cresce mais do que a nossa. Na verdade, o Brasil é um país que era jovem, está ficando velho e ficando velho rapidamente. Se a gente compara até com o nosso vizinho Argentina, vejam aqui nesse material que eu peguei da QR Capital, nós tínhamos uma média de idade mais baixa que a dos argentinos e agora somos um país que está ficando mais velho. Além disso, pensando em crescimento populacional, enquanto a população do Brasil cresceu 70% nos últimos 30 anos, a tendência para os próximos 30 é de crescimento zero. E enquanto a população americana continuará crescendo, seja porque tem mais filhos, seja porque atrai mais imigrantes. E não só imigrantes que vão lá, por exemplo, para fritar hambúrguer, varrer chão. Não, você tem mão de obra qualificada indo para lá. Se você pega, por exemplo, o Google, um dos fundadores é o Sergey Brin. Ele é russo. Mas por que ele não criou o Google na Rússia? Porque não dava. Ele foi criado nos Estados Unidos. Se você pega o Elon Musk, ele é sul-africano. Mas por que ele não criou o PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink, investiu na OpenAI lá na África do Sul? E foi fazer isso nos Estados Unidos, porque é um mercado mais aberto à inovação e acaba atraindo essas melhores cabeças do mundo. E se um mercado tem mais tecnologia, a tendência é que ele cresça mais. A gente pode até buscar um paralelo com aquela conhecida lei do mundo da informática, criada pelo Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, que é a lei de Moore. Lá ele basicamente reparou o seguinte, que o número de transistores de um chip dobrava a cada período de mais ou menos 18 meses pelo mesmo custo. Traduzindo em termos leigos, ele queria dizer que o poder computacional dos chips dos próximos 2 anos será maior do que dos chips dos últimos 50 anos somados. E aí uma economia que está à frente da lei de Moore tende a crescer mais. Só que a lei de Moore está sendo ultrapassada pela evolução das IAs, das inteligências artificiais. Porque enquanto na lei de Moore você tem uma dobra de capacidade a cada mais ou menos 18 meses, uma IA está dobrando de capacidade a cada mais ou menos 3,8 meses, o que gera uma diferença absurda em termos de crescimento. Seguindo o paradigma da lei de Moore, o que você tem é que no período de mais ou menos 5 anos, o que acontece é que um processador fica 10 vezes melhor. Já pensando em IAs, que não dependem apenas de capacidade de processamento, mas também de acesso a banco de dados e também de melhorias na parte de algoritmos e programação, o que você tem é que nesses mesmos 5 anos, seguindo esse modelo de 3,8 meses, uma IA ficaria 32.700 vezes mais poderosa e logo depois ela estaria dobrando novamente para chegar a quase 65 mil vezes mais força do que aquela IA original. E eu me pergunto, o que vai acontecer com as economias que estão à frente desse processo comparado àquelas que não estão? E algumas estão optando por não estar. A Itália, por exemplo, proibiu o ChatGPT e, francamente, isso é um tiro no pé. Mas outras economias não estão proibindo. Mas aí eu pergunto, cadê o ChatGPT russo? Cadê o ChatGPT chinês? Cadê o ChatGPT do Brasil? Não, o negócio está sendo criado nos Estados Unidos. O que vai acontecer com a economia que está à frente desse processo? Provavelmente, ela deve crescer mais do que economias que estão para trás. E, francamente, eu poderia passar mais uma meia hora dando motivos pelos quais eu acho que o mercado americano é o mercado mais interessante para que você invista pelo menos uma parte do seu dinheiro. Não estou falando em tudo, não. Se você mora no Brasil, no mínimo uma reserva de emergência você tem que ter aqui, mas tem coisa boa no país também. Por conhecer o país, você pode ter certas vantagens que um investidor estrangeiro não encontra por aqui. Ele vai basicamente comprar um ETF, algum veículo de exposição a emergentes, onde o Brasil é uma partezinha pequena, até porque o Brasil, pensando em mercado financeiro, é só uma gota de um oceano de oportunidades que você tem por aí. De modo que eu acho muito interessante que você tenha algum tipo de exposição a outras economias melhores do que a nossa, né? Porque se expor a economia pior, você não está diversificando. As palavras do Peter Lynch, você estaria priorizando, né, traduzindo o que ele colocou lá em inglês, o seu portfólio. Então, vamos tentar investir em países melhores do que o nosso. E para fazer isso, você tem que escolher uma plataforma. E aqui eu vou mostrar como você pode fazer isso através da plataforma do Inter, que eu tenho certeza que vários de vocês já usam para o mercado nacional, mas agora, através de uma parceria que eles têm com a Apex, você pode utilizar também no mercado internacional. E isso através do super app do Inter, que você já deve ter no seu celular. Então, como é que você faz isso? Eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês. Já estou aqui na tela do super app do Inter. Há vários caminhos para chegar na parte do investimento internacional, mas eu vou clicar aqui em investir. Dentro de investir, eu tenho as opções nacionais, mas já apareceu aqui para mim a opção de ações Estados Unidos. Se não aparecesse, eu poderia vir aqui nesses 3 pontinhos do
do Ver Todos, porque aqui ele mostra todas as opções. Mas eu vou clicar aqui em ações dos Estados Unidos. Não que eu vou investir em ações, eu posso investir em outros ativos, em REITs, em renda fixa, em títulos públicos americanos. Ele mostra que o saldo da minha carteira está zerado e aqui ele já mostrou isso porque eu já criei o acesso à conta global. No seu caso, quando você nunca fez esse acesso, o que vai acontecer é que ele vai abrir uma tela, um questionário, vai perguntar se você é uma pessoa politicamente exposta, fazer algumas perguntas quanto ao que você quer ao investir lá fora, se é crescimento patrimonial, se é proteção. Tem uma parte que ele também pergunta por onde você conheceu a conta global do Inter, como vocês podem ver na tela. E nesse caso, se você conheceu a conta do Inter através do meu vídeo, do meu conteúdo, eu peço que por favor faça isso, até para o Inter ver que nós somos um parceiro relevante. Aí depois disso é só esperar a aprovação da sua conta. No meu caso, eu pedi num dia, vi que não foi na mesma hora, aí no dia seguinte, quando eu fui acessar o app, já estava aprovado. Eu não fiz a primeira remessa de dólar logo em seguida, porque eu queria esperar para gravar para vocês aqui no canal. Então, conta pronta, o que eu tenho que fazer agora, como eu tenho $0 para investir, é fazer o meu primeiro carregamento. E ele já mostra aqui a cotação de $1 para 5,04 reais desse momento. Se eu jogo no Google, aparece que está 5,05. Então, essa cotação que eu vou pagar é quase essa, porque quando você vai trocar o real por dólar, além de um imposto, que é o IOF, que pode variar entre 0,38% a 1,1%, dependendo da finalidade da troca de moeda, você também tem o spread das casas de câmbio, né, do mecanismo de câmbio que você usa. Porque é assim que a casa de câmbio ela ganha dinheiro. Se você, por exemplo, vai tentar viajar e quer moeda física, você vai numa casa de câmbio e embora no Google esteja lá que o dólar está R$ 5,05, a casa de câmbio vai te vender por 5,15, 5,20. E eu fechei essa parceria com o Inter porque das plataformas que eu fui testar, ela é a que tem o spread de câmbio mais baixo para que você possa enviar moeda por exterior. Então vamos ver isso na prática. Eu entro aqui em fazer meu primeiro carregamento. A origem do recurso, ele pergunta se vai ser na minha conta do Inter ou se vai ser da Global Account, que eu não habilitei ainda, né? O que é essa Global Account? Eles vão me dar um cartão de débito em dólares para que eu possa gastar, por exemplo, quando eu for viajar para fora do Brasil. E isso é uma coisa interessante, porque se você for usar um cartão de crédito lá fora, você vai pagar de IOF 6,38%. Mas ao carregar a sua Global Account, o IOF fica mais baixo, fica em 1,1%. Então você tem uma economia na parte de imposto, além do que, como eu disse, o spread de câmbio do Banco Inter é realmente muito baixo. Chega a ficar abaixo de 1%. Mas eles mostram na hora de fazer a transação. Eu só vou, antes disso, habilitar minha Global Account aqui junto com vocês. Então ele fala, né, o que é essa Global Account, ele dá os motivos para ter a conta, vou colocar em abrir, clico ali que li e concordo com as informações. Bom, e basicamente tá feito. Vou voltar lá agora à tela que eu estava e vou tirar o dinheiro da minha conta normal do Inter para a conta de investimento dos Estados Unidos. Veja que inicialmente ele coloca um limite de câmbio de $15 mil. Aí se você clica nas informações, ele fala, né, que esse limite é compartilhado entre todas as operações internacionais e para limites superiores você tem que pedir aprovação através de comprovação de renda e patrimônio. Então eu vou usar o limite, porque eu estava com 90 mil pronto para fazer o câmbio. Então vou colocar $15 mil, vai dar menos de 90 mil. Ele já mostra aqui a cotação comercial nesse momento é de 5,048, então arredondando R$ 5,05. Vejo o spread do câmbio em 0,75, que é um spread muito baixo. Geralmente o pessoal paga mais de 1% de spread, até mais de 2% na hora de fazer o câmbio. Ele já me mostra a cotação final, o valor que eu vou gastar, o IOF dessa operação, que é de 0,38% desse valor em reais. Não há nenhuma taxa envolvida, além disso, e o valor efetivo do meu câmbio vai ser de $5,11. Ele dá um tempo também, porque essa cotação ela pode ficar variando de acordo com as variações do dólar no mercado. E eu clico aqui em carregar a conta de investimento, confirmando a operação. Ele confirma aqui para mim que o depósito foi realizado com sucesso. E fala que em seguida o dinheiro vai estar disponível para que eu possa investir. E voltando à tela inicial dessa parte de compra de ativos no mercado americano, vejo que agora eu já tenho $15 mil para realizar a primeira compra de um ativo lá fora. E um ponto aqui, ao conversar com o Daniel, que me auxilia aqui no canal do YouTube, ele falou que quando ele fez o câmbio dele, ele pagou um spread de 0,99. O meu foi 0,75. E eu não avisei o pessoal do Inter que eu ia fazer esse câmbio, não me deram um câmbio especial porque eu sou influenciador. Talvez essa variação de taxa tenha a ver com o fato de que eu tenho bastante dinheiro no Inter. Sou um cliente que tenho mais de 1 milhão, cliente win, que eles chamam, tenho acesso a um cartão de crédito com benefícios, um cashback maior. Então pode ser que por conta disso eu tenha um spread mais baixo do que aquele que você terá na sua casa. Mas mesmo assim, esse spread que o Dani pagou de menos de 1% ainda é um spread muito baixo. E para fechar esse vídeo, eu
vou comprar agora um ETF de renda fixa lá fora. É um ETF que investe em títulos públicos americanos de curto prazo que vão ter um vencimento em até 3 meses. Então veja que são títulos que ficam entrando e saindo da carteira do ETF em períodos muito curtos e basicamente o que esse ETF faz é pagar o que esse título dá de rendimento como dividendo de forma mensal. A gente pode ver isso até através do gráfico dele. Vou colocar aqui o nome do ativo, BIL. Ele já mostra até abaixo do nome aqui, né, que ele carrega T-Bills, Treasury Bills, que são esses títulos do Tesouro Americano que vencem no curto prazo, nesse caso com vencimento entre 1 e 3 meses. E veja que ele sobe, aí depois ele cai, ele sobe de novo. O que é isso? Ele vai acumulando ali o rendimento até que ele paga como dividendo. Aí acumula de novo o rendimento até que ele paga como dividendo. E hoje, com a Fed Funds Rate no intervalo entre 4,75% e 5%, esse ETF está bem atrativo na minha visão. Isso, logicamente, não é uma recomendação de investimento, porque cada um tem uma realidade, tem planos lá fora, mas eu acho que essa taxa de praticamente 5% em dólar, ela é muito atrativa. Já fiz o questionamento várias vezes aqui no canal. O que é melhor? IPCA mais 6% num título público brasileiro ou variação do dólar? E o dólar pode aumentar ou pode cair contra o real, mas eu acho que no longo prazo ele tende a aumentar por conta do que expliquei anteriormente. Mais 5% de taxa para você estar emprestando dinheiro para o dono da máquina de criar dólares, que é o governo americano. Eu acho que 5% mais dólar, pensando no longo prazo, é bem atrativo. Tudo bem que essa taxa não se mantém no longo prazo, porque como são títulos que estão sempre vencendo, o que vai acontecer é que quando a Fed Funds Rate cair, conforme a inflação lá fora vem a ceder, esse título ele vai acabar me pagando menos dividendos porque a taxa vai estar mais baixa. Mas eu coloco aqui comprar, ele me mostra o preço de mercado, né? Agora o pessoal que está comprando está pagando 91,67, quem está vendendo 91,68. Eu vou colocar o preço por ativo. Veja que aqui ele não está deixando eu colocar o preço de mercado, porque no tipo de ordem está a mercado, ou seja, ele quer que eu pague esse 91,68. Eu posso mudar para uma ordem limitada. Aí nisso eu já posso mexer no preço. No caso, eu vou deixar 91,68 mesmo para executar agora. Então a quantidade, vou colocar aqui 100 unidades, então vou estar comprando pouco mais de 9 mil dólares desse título. Ele tem outras perguntas abaixo do tipo de ordem, com a validade da oferta. Como é um mercado muito líquido, vai ser executado no mesmo dia de todo jeito, até botando esse preço, né, que é o preço que eles estão pedindo agora. E a forma de execução, se eu permito uma execução parcial. E vou deixar aqui como permitido. Então as informações estão aqui, clico em revisar compra. Veja que a taxa de corretagem ela é gratuita, então não vou gastar nada além, né, do preço do título. Eu coloco para comprar e pronto, a minha ordem foi criada com sucesso. Aqui ele me dá duas opções, né? Ir para Apex ou ver minhas ordens. Eu vou clicar em ver minhas ordens só para ver se já foi executada e vejam que sim. Então, agora eu sou o feliz proprietário de 100 unidades do ETF BIL, que está investindo em títulos públicos americanos de curto prazo, que tem seu vencimento entre 1 e 3 meses. E aí, voltando para a tela inicial, ele já bota aqui que eu tô com 15 dólares e 19 centavos. Então, alguma valorização que aconteceu no BIL, deve ter sido isso, né? Mas enfim, são só 19 centavos de dólar, isso aqui, daqui a pouco pode ser que dê para comprar um Celta, mas por enquanto é algo irrelevante, né? Vamos esperar o que vai acontecer no futuro. E esse era o recado do vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham visto como é simples fazer isso através da plataforma do Inter e que aproveitem esse momento de dólar mais baixo, e eu não sei se ele vai cair mais ou não, na verdade eu gosto de dólar baixo e gosto de juro baixo também, tá gente? Afinal de contas, com o juro baixo os ativos eles acabam subindo e com dólar mais baixo fica mais fácil de internacionalizar o meu capital, o que é algo que eu acho interessante. Até por isso eu já tenho há alguns anos a meta de, do patrimônio que eu tenho no mercado financeiro, 50% estar fora do Brasil. Ou o Brasil fora dele, né? Porque eu considero que a minha alocação em criptomoedas, especialmente o Bitcoin, também estaria aliado com isso. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.